Bora fazer uma questãozinha do Enem 2025 de matemática, questão 137. O que ela fala aqui pra gente? A reportagem de uma revista abordou o uso de redes sociais nos internautas brasileiros. Alguns dos dados apurados pela reportagem estão apresentados no infográfico. Aí tem aqui, perfil dos brasileiros na rede social. Tá. Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro, no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade dele ser um homem que acessa alguma rede social é... Bom, o que é probabilidade? Quando a gente fala de probabilidade, galera, probabilidade é o cálculo da gente calculando aquilo que a gente quer sobre o total de casos possíveis. Então, por exemplo, o que a gente quer? A gente quer escolher um homem que acessa alguma rede social. E aí, ó, presta muita atenção, por quê? Aqui nessa questão, ela poderia ter dado uma pegadinha que pegaria muita gente. Olha o que ele fala, você escolheu aleatoriamente qualquer internauta brasileiro. Então, qual é o total? O total é qualquer internauta brasileiro, percebe? Mas ele teria botado assim, ó. Ele poderia falar assim, ao se escolher aleatoriamente o internauta brasileiro que acessa a rede social, e aí isso mudaria o nosso total. O nosso total agora não seria mais internautas brasileiros, seriam internautas brasileiros que acessam a rede social. E a gente ia escolher um homem que acessa a rede social entre os internautas brasileiros que acessam a rede social. Depois eu calculo essa probabilidade com vocês, que é bem interessante, ser um padrão do Enem, tá? As duas formas caem bastante na prova. Olha só o que ele fala, perfil dos brasileiros na rede social. 90% dos internautas acessam redes sociais. Desses caras que acessam redes sociais, ó, 60% são mulheres. Então, da quantidade de internautas que acessam redes sociais, 60% são mulheres. Isso aqui é porcentagem. Não dá para errar. Se você erra a porcentagem agora nessa etapa do campeonato, cara, dá uma revisada, porque isso aqui é muito básico. Vê, quando tem questão assim, eu nunca gosto de trabalhar com X, Y, nada. Eu boto um número. Por exemplo, vamos supor, tem 1.000 internautas brasileiros. Beleza. Desses 1.000, 90% acessam redes sociais. Então, o que eu vou calcular aqui? Aqui eu vou calcular a quantidade de internauta que acessam as redes sociais. Pô, a galera que acessa a rede social é 90% de 1.000. De, galera, é a mesma coisa que multiplicação. Então, isso é a mesma coisa que 90 sobre 100 vezes 1.000. Olha só, corta os dois zeros com dois zeros, a gente descobriu que 900 pessoas são internautas que acessam as redes sociais. E ele falou o seguinte, 60%. 60% de quem? 60% da quantidade de internautas que acessam redes sociais. Então, é 60% desses 900 aqui. Porque esses 900 é a quantidade de internautas que, de fato, acessam as redes sociais. Então, é 60% dessa galera, percebeu? Então, ó, pra gente calcular isso, pra gente calcular quantas mulheres tem, é só a gente fazer 60% de 900. Aí você pegaria o 900 e subtraria pela quantidade de mulheres, achando a quantidade de homens. Mas você também pode pensar da seguinte forma. Se 60% dos internautas que acessam a internet são mulheres, então 40% são homens, pô. É lógico. Se 60% é mulher, a porcentagem complementar vai ser de homem. Não existe alienígena, é homem e mulher que está aparecendo aqui na questão. Mulheres e homens. Então, se 60% são mulheres, 40% são homens. Então, agora, como que eu calculo a quantidade de homens que são internautas e que acessam a rede social? Fazendo 40% da galera que é internauta acessa a rede social. Pronto. Percebe? Ó, da quantidade de internautas que acessam redes sociais. Então, ó, isso aqui é a quantidade de internautas que acessam social. Então, é 40% de 900. Isso aqui é a quantidade de homens. Então, vai ser 40 sobre 100 vezes 900. Corta, 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 corta. Isso vai dar 360. Aí, quando eu tava fazendo essa questão, eu me atentei bastante à pegadinha e eu fiquei em dúvida por um segundo. Eu falei assim, pô, será que a probabilidade correta é 360, que é o número de homens, sobre 1.000, que é o número de internautas totais, ou a probabilidade é 360, que é o número de homens, sobre 900, que é a quantidade de internautas brasileiros que acessam alguma rede social? Aí eu fiquei em dúvida. Pô, aí eu falei assim, não, calma aí. Se eu fiquei em dúvida por um segundo, o que eu faço? Eu volto no enunciado. Então, olha o que ele fala. Segundo os dados do infográfico, ao se escolher aleatoriamente um internauta brasileiro no período ao qual se refere a reportagem, a probabilidade de ser um homem que acessa alguma rede social é... Ah, tá. Então, como que eu determino o cara que tá embaixo? Na primeira frase. Quem escolhe? Pô, ele escolhe aleatoriamente o internauta brasileiro. Ah, tá. Então ele não tá falando que o total de casos é um internauta brasileiro que acessa a rede social. Não, ele não fala isso, então não pode ser essa segunda opção. O total de casos, então, é só internautas. E eu falei aqui que são 1.000 internautas, né?
Beleza. Aí ele quer um homem que acessa alguma rede social. É justamente esse 360 que eu calculei, que é a quantidade de homens que acessam alguma rede social. Ah, então qual o gabarito? 40, 40, o gabarito é 36/100. Letra B. Percebe como uma questãozinha, ela é tranquila, mas tem como que você cair em várias pegadinhas? E aqui eu te apresento todas as pegadinhas da prova de matemática do Enem. Por quê? Porque eu domino completamente a prova. E por isso eu te espero na nossa próxima questão. Valeu, galera!